Bomba em Belo Horizonte. Uma decisão solitária virou o vestiário de cabeça para baixo. Leonardo Jardim, sem consultar ninguém, riscou o nome pesado da lista e deixou o ambiente em choque. O defensor, titular até ontem, amanheceu fora dos planos, enquanto a comissão técnica tranca os bastidores. Indisciplina, atrito tático ou pressão interna. O silêncio só aumenta a tensão na toca da raposa. O elenco se prepara para o próximo duelo sem entender o recado duro do treinador, e a arquibancada ferve. Fica até o fim, porque vou revelar quem saiu, o motivo real e como essa escolha pode virar o jogo hoje. Antes de começar, um pedido direto e sem rodeios. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Cruzeiro. Ative as notificações e deixe o sininho marcado. Isso garante que você receba cada atualização envolvendo o cabuloso em tempo real. Feito o convite, vamos ao ponto que está agitando bastidores, derrubando certezas e mexendo com a preparação para um confronto que promete testar nervos, convicções e hierarquias dentro da toca. Desde cedo, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tomou conta das conversas entre setoristas e torcedores. Não era contratação, tampouco lesão. Era escolha. Uma decisão de comando, dessas que revelam muito mais do que uma simples troca na prancheta. O ambiente ficou elétrico. Analistas começaram a rever projeções e até quem não costuma se surpreender com rotatividade na zaga parou para perguntar: por que agora? Por que assim? Por que desta forma? Foi quando vazou, primeiro em tom de sussurro, depois em coro, a informação que você vai entender em detalhes a seguir, com todas as peças do quebra-cabeça encaixadas. Segundo o portal cruzeirense, Leonardo Jardim tomou uma decisão pessoal, técnica, amparada no que observou no dia a dia e cortou um defensor do grupo celeste da lista de relacionados. Em outras palavras, não foi veto médico, não foi suspensão, não foi condicionamento físico. Foi convicção do treinador, puro e simples, aplicada ao setor mais sensível de qualquer equipe que briga por topo de tabela, a defesa. Para você entender o tamanho do impacto, considere o contexto do jogo em Salvador, na Arena Fontenova. A partida é direta na parte alta da classificação, com o Cruzeiro medindo forças contra um adversário que se ajustou ao longo do campeonato e tem números de respeito jogando em casa. O horário já foi definido, o estádio vai estar pulsando e o roteiro aponta para 90 minutos de exigência máxima. Houve quem dissesse que não era hora de mexer. Jardim pensou o contrário. E quando um técnico experiente como ele resolve bancar sua leitura, é porque vislumbra algo tático que muita gente ainda não viu. A projeção da escalação e a preparação para o duelo foram repercutidas pela Itatiaia, reforçando o peso desse encontro para a sequência da competição. Agora, o que todos queriam saber, quem ficou fora? Trata-se do paraguaio Matheus Gamarra, 24 anos, zagueiro emprestado pelo Atlético Paranaense até o fim da temporada. A ausência dele, por opção do treinador, acendeu a luz sobre um processo que vem se desenhando há algum tempo, com minutos escassos e pouca continuidade. A relação oficial de viajantes, detalhada por veículos independentes que cobrem a rotina celeste, não conta com o defensor, enquanto o trio de backs para o confronto foi mantido com Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Jonathan Jesus, com a dupla Fabrício Villalba desenhada para iniciar. Se você acompanha nosso canal, sabe que não existe decisão desse calibre sem lastro. Os números e a cronologia ajudam a explicar. Gamarra chegou a Belo Horizonte com expectativa, currículo de seleção paraguaia e um empréstimo que, no papel, parecia oportuno para todas as partes. Havia espaço para brigar por posição, e a comissão costuma valorizar quem assimila conceitos de pressa. Só que a maré virou. Entre a urgência por resultados, a sintonia da dupla titular e a necessidade de manter automatismos, as chances rarearam. O Globo IGE mostrou recentemente que o defensor completou um turno inteiro sem atuar pelo Cruzeiro no Brasileirão, um recorte que, por si só, já evidencia o quanto a distância entre o potencial e a prática abriu. Antes mesmo dessa sequência de ausências, o histórico do atleta já vinha sendo acompanhado de perto. A transferência para a Raposa foi descrita pela imprensa esportiva nacional como uma resposta imediata a necessidades da zaga, especialmente após problemas físicos em peças importantes. Naquele momento, a aposta parecia certeira. Vigor, bom jogo aéreo, leitura agressiva na bola frontal. Matérias do período lembram que o vínculo com o Atlético BR seria a ponte ideal para testar o zagueiro em um ambiente de alta pressão. Você pode se perguntar, por que optar pelo corte justamente às vésperas de um jogo cascudo? Cada técnico tem sua régua. Jardim, em particular,
É conhecido por privilegiar encaixes finos e por cobrar sincronia milimétrica entre os zagueiros e o primeiro volante. A decisão de hoje conversa com o padrão. Quem entrega no treino, sustenta comportamento sem bola e respeita a linha de passe rival com o corpo virado na direção correta, joga. Quem demora a internalizar ou perde tempo na basculação, roda. Não é castigo, é método. A ausência de Gamarra na relação também põe em evidência a ascensão de Jonathan Jesus como primeira reposição. O jovem Beck, que alternou momentos no banco com oportunidades em Copas, cresceu aos olhos da comissão justamente pela capacidade de cumprir o posicionamento na zona de risco. Não se trata de dizer que ele é melhor ou pior que o paraguaio. É, simplesmente, o perfil que mais conversa com o que o treinador pede hoje. Em paralelo, Fabrício Bruno, além de liderança técnica, entrega cobertura agressiva no corredor e coordena o emparelhamento nas bolas paradas. Villalba, por sua vez, tem saída limpa, passe vertical e senso de tempo para interceptações. Esse arranjo, quando encaixa, dá a Jardim exatamente o que ele quer. Estabilidade defensiva e início de construção com baixo erro. Voltemos ao ponto que disparou o tema. A lista. Não é comum, em semana grande, ver um defensor estrangeiro de investimento recente ser preterido em bloco. E é por isso que o recado da comissão técnica soa ao alto. Quem está pronto mentalmente, taticamente e fisicamente entra. Quem ainda não atingiu a barra, espera. Entralda Toca detalhou que o pacote de viajantes carrega 7 atacantes. Sinal claro de que o plano para Salvador pode envolver transições violentas e amplitude máxima para agredir as costas do Bahia. Em contrapartida, a retaguarda fica com 3 zagueiros de características complementares à mão. É cálculo de risco. É escolha de quem sabe que, em pontos corridos, um detalhe muda muita coisa. Há também outro elemento que precisa ser citado com responsabilidade. Mercado. Quando um atleta fica fora repetidas vezes, começam a surgir rumores sobre devolução, realocação ou novo empréstimo. Isso vem pipocando nos bastidores há semanas, com reportagens apontando possibilidade de retorno ao clube de origem caso a situação permaneça inalterada. O Tempo já havia tratado do tema lá atrás, indicando que uma saída antecipada não seria descartada. Nada está decidido, mas a leitura é inevitável. Minutos contam, e a temporada não espera. Para o torcedor, o que fica é a pergunta prática. O que muda no jogo? De imediato, não há trauma na estrutura da defesa, porque o desenho titular vem sendo repetido. O impacto maior é simbólico e estratégico. Jardim mostra que não teme desgaste para sustentar sua visão. Em jogos de pressão alta do adversário, a equipe tende a favorecer a conexão curta entre laterais e volante, evitando rifada e atraindo Bahia para morder em espaço curto. Com Fabrício gerindo coberturas e Villalba iniciando pelo chão, a Raposa tenta condicionar o rival a correr para trás. Se der certo, os pontas ganham metros e a bola chega aos homens de frente em condição de atacar zona de definição. E se der errado, se a primeira saída travar, o time precisará recorrer ao passe longo calibrado de Fabrício, ao pivô de quem estiver centralizado e ao rebote de segunda bola com chegada de meio-campistas. É por isso que a comissão levou tanta gente de ataque. Repertório. Quando o plano a sofre, o B precisa estar vivo. A escolha por levar 3 zagueiros, e não 4, conversa com essa ideia de multiplicar cartas ofensivas no banco, sem abrir mão da solidez com a dupla titular e uma reserva confiável. Chegamos, então, ao coração do nosso suspense. Decisões assim definem temporada? Podem definir. Às vezes, o ponto fora de casa vem de uma linha que sobe 2 passos no momento certo. Às vezes, a vitória nasce do zagueiro que recua meio metro e impede a infiltração. Jardim, ao bancar corte técnico e reforçar sua hierarquia, tenta transformar convicção em resultado. É corajoso? Sem dúvida. É impopular? Para alguns, sim. É coerente com o que ele mostrou até aqui? Totalmente. Agora é com você. Se este conteúdo te manteve por dentro, se fez sentido, se ajudou a enxergar a decisão de hoje com outra lente, inscreva-se no nosso canal de notícias do Cruzeiro, ative as notificações sem esquecer do sininho e, principalmente, deixe sua opinião nos comentários. Você concorda com a opção do treinador? Acredita que essa escolha fortalece a equipe para o jogo em Salvador ou prefere ver uma zaga com outro perfil no banco? Sua participação decide os próximos capítulos dessa cobertura e garante que a Raposa tenha, todos os dias, um espaço à altura da sua grandeza.